Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Apocalipse, capítulo 2. Dá para ler aqui? Vamos ler todo esse capítulo 2 até o versos 8. Vamos lá. Pode ler, igreja, comigo? Ao anjo da igreja em Éfeso, e diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. A igreja, versículo 2. Versículo 3. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Tem, porém, contra ti o quê? Versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Se não venho até a ti e moverei o seu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependas. Que Deus abençoe a leitura da sua santa palavra. O livro da Revelação, que é o livro do Apocalipse, quem escreveu esse livro foi João, na ilha de Patmos. Todos vocês sabem, né? Que João, o apóstolo João, ele foi preso por sempre pregar o evangelho. E diz os relatos que o apóstolo João, ele veio a morrer no tambor de óleo fervendo. E Deus revelou a João essas passagens. E aqui está a igreja de Éfeso, citada no capítulo 2, aonde Deus faz elogios, mas diz uma coisa que você tem que ter consciência: Deus conhece nossas obras. Você pode enganar a tudo, a todos, mas a Deus ninguém engana. Por isso ele é considerado o justo juiz. Se tem alguém justo, é Deus, porque ele não julga segundo o boato, segundo a fofoca, segundo a mentira, segundo o engodo. Deus julga todos nós. Por quê, igreja? Porque Ele conhece cada um de nós. Ele conhece cada um das suas obras, das minhas obras. Então Ele começa a falar, né, de elogios. Ele começa a falar assim: olha, eu tenho visto que vocês têm perseverado, tem resistido até as doutrinas erradas de Nicolau. Qual é essa doutrina? Essa doutrina era ensinada em Israel sobre a prostituição, a adoração a outros deuses, e principalmente eles combatiam tudo que era santo, tudo que era pregado, e até hoje, pelo cristianismo. Então eles verdadeiramente perseveraram, não se deixaram levar, porque nós sabemos, né, irmãos, que você pode ter igrejas hoje que prega muitas coisas que estão contrárias à palavra de Deus. Então Deus está dizendo: olha, legal, vocês estão de parabéns, vocês têm lutado contra isso, vocês têm perseverado contra isso, vocês têm combatido, vocês têm falado contra a prostituição, vocês não têm vivido prostituição, promiscuidade, mentira, lascívia, e vocês têm, Jesus está falando assim: você tem um ponto positivo, você tem algumas coisas que me agradam, porque eu conheço as tuas obras. Não adianta você fazer uma coisa, falar e fazer uma outra. Deus conhece.
É legal a gente saber isso, né? É que Deus nos sonda, que Deus nos conhece, que Deus, Ele dá nunca nada a alguém indevidamente. Sempre Ele dá a alguém, com certeza, aquilo que um homem planta, ele colhe. Deus é justo. Diga para o seu irmão, Deus é justo, irmão. Deus é fiel. E Ele começa a alertar aqui, em Apocalipse capítulo 2, versículo 12, que mais uma coisa eu tenho contra ti. Uma coisa eu tenho contra ti. O que, Deus? A gente poderia perguntar. Você poderia perguntar a você mesmo: o que o Senhor tem contra mim? Eu estava vendo um debate sobre casamentos, e o pregador falava para as pessoas assim: olha, você já teve um diálogo? Minha mulher está aí? Não, né? Está atendendo ainda. Mas você já conversou com teu marido, com a tua esposa, assim? Mulher, os homens digam amém. Não tem homem, não? Os homens digam aleluia. Aqueles que têm dívida, digam glória a Deus. Tem dúvida, né? Mas a verdade é que, será que você perguntou para sua mulher já uma vez, conversando: mulher, o que você quer que eu pare de fazer? Então ele estava ensinando sobre relacionamento, e ele estava perguntando assim: o que tu queres que eu pare de fazer? Para sua mulher. E vice-versa. Mulher, tu já perguntou para o seu marido o que ele quer que você pare de fazer? E a outra coisa é: mulher, o que tu queres que eu faça? O que tu queres que eu venha praticar? De repente a mulher vai falar: que você converse mais comigo, que nós tenhamos minutos de conversas. E vice-versa, marido, ela vai falar: o que tu queres que eu faça? Né? E aqui esse texto faz me lembrar isso. Eu tenho usado muito ultimamente. Eu fui levar a Jussara lá em Niterói, na rua 7 de setembro, em Caraí. Ela foi fazer uma consulta ao médico. O que eu fiz? Botei no Waze. Aí boto no Waze, deu da ruazinha, aparece lá: podemos ir? Aí ele faz a rota, né? Mas chega certo momento que cai aquela setinha, aí tem lá recentralizar. Recentralizar. Já aconteceu isso com vocês? Quem já usou isso aqui? E muitas vezes acontece isso. Eu faço algumas viagens, quando eu vou, de repente caia ou vai lá na frente, aí eu aperto lá recentralizar para cair onde eu estou certinho e seguindo aquela seta e aquela retazinha azul. Essa é a minha inspiração, essa é a minha mensagem, é o tema da minha mensagem hoje: recentralizar. Como assim, bispo? Veja bem que Deus está está elogiando a igreja de Éfeso, fazendo elogios, mas depois ele vem dizendo o seguinte: uma coisa eu tenho contra você. Volte lá no versículo, se não me engano, 7, vê lá. Não, é 5. Lembra, pois, de onde caíste. Faz duas coisas: lembra onde tu caiu, onde tu deixou o primeiro amor, onde você deixou a santidade, onde você deixou a perseverança, aonde você deixou o amor ao próximo. Arrependa-te. Interessante que você entender que Deus não está falando sobre remorso, não, gente. Não é poxa, deu um remorso. Não, Deus está falando assim: olha, mude o teu comportamento, arrependa-se. Arrepender é mudança de comportamento. Então Deus, arrependa-te
e volte às práticas das primeiras obras. Se não acontecer isso, senão eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Ao mesmo tempo que Deus faz elogios, Ele mostra para a igreja de Éfeso que ela tem pecado, ela está errando o alvo, ela está saindo da vontade de Deus, da direção de Deus. Eu vou te falar um negócio, eu acho que todos nós nos colocamos nisso, nos encaixamos nisso. O maior, Fidelis, o menor, a Carmen, a mãe da Kátia, acho que é menorzinha, mas Deus não está falando de tamanho, né? Pode ser o maior grau, maior situação que eu possa viver na parte de educação, de trabalho, da parte de sacerdote. Aqui na igreja eu sou o bispo da igreja, ou pode ser um servo, né? Um visitante. Mas Deus não está falando sobre isso. Ele está dizendo o seguinte: olha, vocês todos, igreja de Inhaúma, tem coisas que vocês têm que se arrepender. Se não, olha o que Deus fala: vou tirar o teu colarinho, vou tirar o teu título, Deus vai tirar a tua posição na igreja. Não. O que Deus fala? Se não, pode me ajudar, igreja? Moverei o seu lugar, o teu candeeiro. Sabe o que é o candeeiro, gente? O que representa o candeeiro? Não, o candeeiro é a luz. Olha bem, é tão perigoso isso, que me leva até a me preocupar que Deus vai tirar o quê? A luz de Deus em nossas vidas. Vai tirar a unção, vai tirar a minha meta, a minha vontade. Deus está dizendo: se não existir arrependimento, se você não entender que você não pode continuar vivendo no pecado, no erro, igreja de Éfeso, se você continuar a se prostituir, se você continuar a se rebelar com a minha palavra, se você não voltar às primeiras práticas, quando tu me aceitaste, ao primeiro amor, porque eu estou vendo, igreja de Éfeso, que o amor de vocês está esfriando, que a preocupação de vocês não é buscar o reino em primeiro lugar, que as coisas de vocês não é levar firme a palavra, levar firme o reino, levar com tanto vontade as coisas de Deus. Vocês não estão levando a sério as coisas de Deus do meu reino. Então, se você não se arrepender e voltar, para mim, o voltar pode ser uma coisa, para o João Vitor pode ser outra, para a Carmen pode ser outra, para o Mauro pode ser outra, para o Josias pode ser outra. Mas Deus está falando para todos nós: se arrependa. Porque o problema, irmãos, tem gente que já perdeu, como eu preguei domingo de manhã. Eu preguei domingo de manhã sobre Mateus 24, 12. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E eu falei a diferença entre iníquo e pecado. A pessoa iníquo, ela toma uma posição do seguinte: nada para ele tem limite. A pessoa perdeu o sentido, né, de limites. Ela convive. E pecado não, eu e vocês pecamos, mas nós pedimos, nos arrependemos e voltamos.
A iniquidade não. A iniquidade, tem gente que pecou, continuou no pecado. Não faz mais diferença. Então Jesus falou, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E aqui é a mesma coisa. Se não existir arrependimento, ó igreja de Éfeso, vocês deixaram de levar a sério o meu reino, vocês deixaram de levar a sério a minha palavra, vocês deixaram de levar a sério que vocês precisam de santidade, vocês precisam, sabe, de perseverança, de obediência à minha palavra. Vocês perderam isso, deixaram de se envolver, de ser cheios do Espírito Santo. Arrependa-te, volte atrás, não deixe isso continuar assim, porque vocês poderão perder a luz, poderão perder o quê? O candeeiro. E é tão interessante isso, porque naquela época não tinha lâmpada, não tinha luz. O candeeiro brilhava muito mais, dava mais ênfase ao candeeiro. Então, amados, como é importante você não andar em trevas, como é importante não andar, sabe, desobediente. Então, qual é o meu problema? Onde eu caí, né? Eu vou ter que pedir a Deus. Deus, onde eu tenho caído? O que tu queres que eu faça, Senhor? Você lembra quando eu falei do casal? A mulher fala para o marido, marido, eu quero que tu pare de fazer isso. Marido, eu quero que você continue fazendo isso. Esposa, eu quero que tu pare de fazer isso. Você pode chegar para Deus, Deus, aonde eu tenho errado, Senhor? Eu gostaria, Senhor, de agradar a Ti. Senhor, aonde eu caí, aonde eu perdi a essência do Teu Evangelho. Eu quero voltar, Senhor. Eu quero de novo pedir que a Tua luz brilhe na minha vida. Que Tu, através da Tua luz, Tu me dê direção. Tu me dê o calor. Tu me dê a Tua paz. Tu me dê a Tua vitória. Nós estamos num culto de quinta-feira de vitória. Tem maior vitória do que essa? Você está junto com Deus, fazendo a vontade de Deus? Porque Jesus falou, aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Irmãos, é uma palavra de reflexão, mas de profundo impacto que deve estar em cada um de nós. Eu creio que ninguém que esteja aqui não tenha alguma coisa para melhorar para sua esposa, para seu marido, para seus filhos e também, muito mais, para o nosso Deus, né? Não mais eu, diz Paulo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que vivo agora, vivo para glorificar o nome do Senhor. Vamos de novo ler o texto de Apocalipse capítulo 2, versículo 1, vamos lá. Leia devagarzinho de novo, vamos lá. Ao anjo da igreja. Quem é esse anjo? Hein, Mauro? Quem é o anjo da igreja? É o pastor da igreja. E anjo, né, não é anjo com asa não, tá? É um anjo que tem uma missão. Se você estudar angiologia, você vai ver que anjo não é aquele anjo que o pessoal, né, pinta aí não com asa, não. Ao anjo, a pessoa que está de frente, que traz a mensagem. Em Éfeso, escreve essas coisas, diz o Senhor. Ou seja, Deus está mandando, escreve isso aí. Aquele que conserva na mão direita o quê? E que anda no meio dos 7 de ouro. Vai no versículo 2. Conheço as tuas obras. Existia uma musiquinha lá em Bom Sucesso, né? Diz assim, ó.
Tô vendo aqui a Fernanda, a esposa dele. Tem criança lá em cima, Fernanda? Tem? Era um hinozinho antigo, mas é muito... Vem muito a calhar. Quem se lembra? Cuidado, olhinho com o que vê. Cuidado, mãozinha... Não, cuidado, boquinha com o que fala. O Criador dos céus está olhando para você. Cuidado. Você lembra, irmão? Tu nem frequentava. Olha só. Quem não pode suportar... Ó, cadê? Voltando lá. Conheça as tuas obras. Tanto teu labor... O que ele está dizendo de labor? Tanto a tua luta. Tem gente que está passando por luta, não é verdade, gente? Deus me abandonou. De maneira nenhuma. Deus nunca vai te abandonar. Passarás os céus e a terra, e jamais passará a minha palavra. Jesus falou: eu não vou te abandonar. Mas eu estou na luta. Jesus está vendo. Quem sabe que através dessa luta que vai vir a tua grande e eterna vitória. Quantos creem nisso? Levante a mão e dá uma glória a Deus. Olha, labor como a tua perseverança. Irmãos, o Evangelho é a ciência da perseverança. Quem não sabe perseverar, não terá vitória. Olha que Jesus está falando. Conheça o teu trabalho, conheça a tua perseverança, ou seja, conheça a tua luta e conheça que você está fiel, você está firme. Você não está sozinho não, diga para o seu irmão, tu não está sozinho não, irmão. Deus está contigo. E que não pode suportar homens maus. Deus sabe que tua estrutura não é para tudo não. Tem coisas que nós não podemos suportar. Deus está dizendo, eu sei que você não pode suportar homens iníquos, maus, pervertidos, sem caráter, inimigos da cruz, e que puseste à prova quem? Igreja, se você conhece algum pastor, algum diácono dessa igreja, algum bispo, e que você tem alguma indagação, converse com ele, indague ele. Eu estou ouvindo isso, o que quer dizer isso? Não receba testemunho de fora sem antes provar, sem antes levar para a pessoa. O pessoal de Éfeso disse assim, e colocaste à prova os que a si mesmo se declaram. Tem pessoa que se declara pastor. Eu sou pastor. Só misericórdia de Deus. Eu conheço alguns, uma meia dúzia aí que é pior do que o discípulo de Satanás, entendeu? A pessoa vive mentindo, roubando, destruindo família, mas vamos lá. Eles colocaram o que? Eles em prova. Você tem esse direito, irmão. Não é qualquer um que se diz tal, que você quer abaixa a cabecinha, não. Veja bem, indague. Principalmente se você tem condição de indagá-lo na palavra de Deus. Diga aleluia. Que se declara um apóstolo. Tem gente que está se declarando apóstolo, não sabe nem o que quer dizer a palavra apóstolo. A palavra apóstolo grego significa enviado a uma missão. Você que de repente tem a função de um apóstolo, você foi enviado, né? Para uma delas é ganhar a tua família para Jesus, é ganhar os teus amigos para Jesus. Você é um apóstolo, um enviado. Lógico que o sentido aqui de apóstolo é bem maior, bem mais eclético, bem mais aberto, né? Os apóstolos naquela época eram muito mais respeitados, né? Até porque tinha poucos, mas eles estavam fazendo o seguinte: vamos também colocar essas pessoas, né, para serem provadas e aprovadas. E não são. Dizem que são, mas não são. E achaste mentirosos.
Versículo: e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome. Olha quantas bênçãos esse povo de Efésio fazia. E não te deixaste esmorecer. Então vou parar por aqui, essa palavra, irmão. Essa palavra aqui, tá? O que elas têm aqui? Olha, tem algum problema aqui, não está acendendo as letras nem o relógio, é isso mesmo? 20:09. Eu vou orar aqui, depois do culto, sobre essa mensagem, aquilo que mais falou no teu coração. Creio que você vai receber essa oração. Com certeza, todos os benefícios dessa oração, se você crer, você vai receber. Mas eu vou orar para a cura e libertação. Todo culto de quinta-feira a gente vai dar um espaço. Vai começar hoje, tá? Cura e libertação. Depois eu peço os diáconos que pegam para mim óleo, pedir os pastores que estejam aqui, que venham orar comigo, tá? Mas, amados, não esmorecer. Deus está fazendo um elogio à igreja de Éfeso. Qual é, irmão? Por amor e por causa do meu nome, e não te deixaste. Não é porque não tinha luta, não. Não é porque tinha problema, não. Tinha muita dificuldade. O próprio escritor, ele está escrevendo dentro de uma cadeia, de uma ilha, de Pátimos, somente existia presos. E ele veio a morrer, volto a dizer, queimado num tambor de óleo queimado, quente. Mas ele está dizendo assim, Deus está dizendo, o Espírito Santo está dizendo, olha, legal, vocês não estão deixando esmorecer, vocês não estão desanimando, vocês estão com coragem, parabéns, Deus está fortalecendo você, parabéns. Então eu quero orar para as pessoas também que estão se sentindo desanimada, descompensada, triste, abatida, e que o Espírito Santo, o Espírito que levou João Batista, o amado apóstolo João, a escrever isso, o mesmo Espírito possa te renovar e você entender que Deus está te vendo. Dependendo do que você se esforce, dependendo do que você persevere, Deus vai estar abençoando, Deus vai te dar a bênção. Então, eu creio nisso. Quantos creem que se eu procuro me perseverar, Deus vai me abençoar? Se eu procuro me esforçar, Deus vai acrescentar. Se eu procuro não deixar que o mundo invada a minha vida, que o pecado invada a minha vida. Nicolau, ele pregava a liberdade, a promiscuidade, o pecado, mas o povo de Éfeso resistiu, dizendo que não essas coisas, mas sim a santidade com Cristo. Fique de pé, por favor, cadê os pastores, por favor? Eu vou estar orando. Aqui embaixo, pastor. Vamos ficar aqui. Se você quiser alguma oração, você vai vir até nós. Eu queria libertação. Eu queria cura. Eu queria que você pudesse orar por aquilo que o bispo pregou. Eu quero perseverar, não quero esmorecer. Eu não quero, desistir no meio do caminho. Eu quero ir até o final. Deus, o que eu posso fazer para acontecer um agrado, uma melhoria na minha vida? Senhor, o que tu queres que eu tire da minha vida? Qual o liconal que você quer que eu tire da minha vida? Então, em nome de Jesus, venha, nós vamos estar orando, o João Vitor vai estar tocando. E olha, você vai receber essa oração pela fé. Vem aqui em nome de Jesus. Cadê o óleo? Está aí contigo?
nada eu tenho falta. Pastor, meu mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta.